Os 4 bandidos desmontaram dos cavalos com a certeza arrogante de quem já havia feito aquilo uma centena de vezes. O rancho isolado diante deles parecia pequeno demais, pobre demais e solitário demais para guardar qualquer tipo de resistência. Não havia latidos de cachorro, nem luz dentro da casa, nem movimento no celeiro. Era o tipo exato de lugar onde homens cruéis se sentiam à vontade para fazer o que quisessem. Mas quando se aproximaram da porta principal, os passos pesados diminuíram, e então todos pararam. Não por estratégia, mas por puro e silencioso instinto. Pregada na madeira envelhecida da porta estava uma marca redonda feita a fogo, tão profunda que parecia ter queimado a alma da casa. Um desenho tribal, simples e bruto, feito com linhas grossas e curvadas, o símbolo da tribo Apache dos Montes Dourados. O líder dos bandidos recuou com um passo involuntário. Seu olhar endurecido perdeu a coragem por um instante. "Não pode ser", murmurou ele. Isso aqui é um aviso de sangue." Os outros 3, antes tão ousados, engoliram seco. Eles sabiam o que aquilo significava. Aquele rancho pobre não estava desprotegido. Aquele fazendeiro solitário não estava sozinho. E quem quer que morasse ali possuía a proteção de uma das tribos mais temidas e respeitadas de todo o Oeste. Os bandidos congelaram diante da porta. E foi assim que começou a história de um homem simples, de um segredo profundo e de um amor que mudou tudo. Dylan Rhodes, um nome que ninguém lembrava com exatidão, porque quase ninguém o via, era o dono do pequeno rancho encravado entre as Colinas Vermelhas a meio-dia de cavalo da cidade de Red Bluff. Era um homem alto, de ombros largos e olhar cansado, sempre trabalhando em silêncio, sempre se virando sozinho. Alguém que não se envolvia com brigas, política, vizinhos ou desavenças. A maior verdade sobre Dylan é que ele não incomodava ninguém e, por isso, esperava não ser incomodado. Mas o Oeste não funciona assim. Ele vivia ali há apenas 9 meses, tempo suficiente para domar a terra seca, reconstruir o celeiro, fazer o plantio e criar uma rotina que, embora dura, lhe dava uma paz que ele jamais tivera antes. Principalmente depois de abandonar o passado turbulento como condutor de diligências, trabalho que lhe trouxera mais cadáveres do que moedas, mais perdas do que histórias. O silêncio para Dylan era uma bênção. Até que ela apareceu. Ou melhor, até que ele a encontrou naquela manhã que começaria tudo. O sol ainda nem tinha alcançado os picos das colinas quando Dylan ouviu um gemido baixo vindo do arroio seco atrás do celeiro. Ele estava acostumado a ouvir coiotes, cavalos selvagens ou mesmo bêbados perdidos de Red Bluff. Mas aquele som era diferente. Era humano, era suave. E, ainda assim, era de dor. Ele desceu com cuidado, o rifle em mãos mais por hábito do que por intenção de usar. Chegou perto de uma moita de arbusto seco, afastou os galhos e congelou. Havia uma mulher caída ali, uma jovem. E ela era linda, de um jeito que parecia impossível para aquele lugar tão duro. Cabelos longos e negros como noite sem lua. Pele bronzeada pelo sol, um colar de contas azuis quebrado em 2 partes, ainda preso ao pescoço. Mas o que mais chamou a atenção dele foi a pintura desbotada em seu ombro esquerdo, traços vermelhos e dourados. Ele a reconheceu imediatamente, uma Apache. Ela respirava com dificuldade e estava ferida. Dylan nunca fora um homem de hesitar, não quando a vida de alguém estava na linha. Largou o rifle, ergueu-a nos braços com cuidado e a levou para dentro de casa. Não importava o risco. Ele jamais teria deixado qualquer ser humano morrer ali, e menos ainda alguém tão indefesa e tão misteriosamente marcada. A jovem demorou quase um dia inteiro para recuperar a consciência. Dylan cuidou dela como pôde. Limpou os ferimentos, deu água aos poucos,
Preparou um chá forte de ervas, manteve o fogo aceso durante a noite inteira. Quando ela finalmente abriu os olhos, olhos castanhos profundos, intensos, o primeiro movimento dela foi instintivo: tentar se levantar, tentar fugir. Calma, disse ele, afastando-se imediatamente para que ela soubesse que não estava presa. Você caiu no arroio. Só te trouxe para dentro. Assim que puder andar, é livre para ir. Ela respirou rápido, desconfiada, até que percebeu o estado de suas feridas já tratadas. Você cuidou de mim? Ela perguntou, com sotaque suave da língua apache. Fiz o que qualquer pessoa decente faria. Ela ergueu o queixo. Nem todo homem branco faria isso. Dylan deu um meio sorriso triste. Então, talvez eu não seja como os outros. Eles ficaram alguns segundos se olhando. Havia algo ali, uma tensão quieta, um reconhecimento silencioso, como se ambos percebessem que aquela pequena cabana estava prestes a se tornar cenário de algo que nenhum dos dois planejava. Qual seu nome? Perguntou Dylan. A resposta demorou. Ayana, coração eterno. O nome combinava tanto com ela que ele quase disse isso em voz alta. Ayana precisava de 2 dias para se recuperar o suficiente para caminhar. Nesse tempo, Dylan descobriu que ela era mais forte do que parecia, mais orgulhosa do que qualquer princesa e mais teimosa do que qualquer mulher que ele já conhecera. Mas descobriu também outra coisa. Ela estava fugindo. Não porque tivesse cometido algo errado, mas porque alguém estava atrás dela. Meu povo acredita que desonrei tradições, explicou ela certa noite com voz baixa. Mas a verdade é que eu só escolhi um caminho diferente. E alguns guerreiros querem me levar de volta à força. Você tem família? Perguntou ele. Tenho um povo inteiro, mas não posso voltar agora. O silêncio caiu sobre eles como poeira de deserto. Dylan entendeu o que precisava fazer. Na manhã seguinte, antes que Ayana acordasse, ele saiu, acendeu uma brasa grossa, ergueu um ferro de marca e queimou um símbolo na porta da cabana. A mesma marca que ele vira um dia, anos antes, quando salvara 2 crianças Apache perdidas. O chefe da tribo prometera a Dylan que, se algum dia ele precisasse, aquela marca seria proteção. Ele nunca acreditara nisso, nunca pensara em usar, até agora. Quando Ayana viu, ela levou a mão ao peito. Você colocou a marca dos Montes Dourados? Sim. Isso pode te trazer problemas. Ou pode afugentar problemas, respondeu ele. E acho que você já traz problemas demais para carregar sozinha. O brilho nos olhos dela, ele nunca esqueceria. 2 dias depois, vieram os bandidos. 4 homens cruéis, conhecidos na região por saquear ranchos e deixar estragos sem testemunhas. Eles queriam gado, queriam comida, queriam dinheiro e queriam aquela terra isolada para usarem como ponto de descanso. Quando viram que o rancho era pequeno e pobre, já acreditavam que seria fácil. Mas então, viram a marca. E foi aí que congelaram. Isso é loucura, sussurrou um. Marcaram a casa com o símbolo Apache. Eles não fariam isso por qualquer um. Só existe um jeito de um branco ganhar essa marca, disse o líder. Ele precisa ter salvado um deles, e eles não esquecem. E o que fazemos agora? O líder engoliu seco. Nada. Eles recuaram, montaram nos cavalos e se afastaram dali como se o diabo estivesse sentado no telhado da cabana. Dentro da casa, Dylan e Ayana observaram pela janela. Eles viram a marca, disse ele. E funcionou, murmurou ela. Mas o coração dela não parecia leve. Parecia cheio de algo novo, algo que a assustava mais do que qualquer perseguição. Com os bandidos afastados, a tensão mudou. Agora era outra, uma que não podia ser afastada por marca nenhuma.
Era a tensão entre eles. Dylan tentava agir normalmente, cortar lenha, consertar a cerca, cuidar dos cavalos. Mas cada movimento simples parecia ganhar peso quando Ayanna estava por perto. Ele se pegava olhando, desviando, olhando de novo. E Ayanna tinha o mesmo problema. "Por que você mora sozinho?" perguntou ela um dia enquanto ajudava a colher milho no pequeno campo. "Porque o silêncio é mais fácil que gente." "Entendo isso, mas é um silêncio muito grande." "Grande demais?" "Às vezes." Ele suspirou. "Eu perdi pessoas demais. No fim, achei que me esconder aqui seria mais seguro, para mim e para os outros." "Eu não sou os outros." O coração de Dylan deu um tropeço. Eles ficaram tão próximos naquele momento que bastava um sopro de vento para uni-los. Mas não aconteceu. Ainda não. A lua estava cheia. O calor era quase sufocante. E Ayanna não conseguia dormir. Ela foi para fora, onde Dylan estava sentado na varanda, encarando o horizonte como quem tenta encontrar respostas em lugares impossíveis. "Não consegue dormir?" perguntou ele. Ela se sentou ao lado dele. "Meus pensamentos estão muito barulhentos. Os meus também." A brisa quente fez o cabelo dela se mover lentamente. Dylan teve que desviar o olhar por um instante, como se a imagem fosse forte demais. "Dylan," ela disse com a voz mais suave que ele já ouvira, "você me salvou e colocou sua vida em risco por alguém que nem conhece. Por quê?" Ele respirou fundo. "Porque eu não sabia que ainda era capaz de me importar." Ayanna o encarou. Seus olhos brilhavam na luz da lua. E então ela fez algo que mudaria tudo. Ela se inclinou, encostou a testa na dele e murmurou: "Eu me importo com você, Dylan Rhodes." O beijo que veio em seguida não foi apressado, nem explosivo. Foi lento, como se ambos tivessem esperado a vida inteira por aquilo. Foi um beijo que selou duas solidões. O romance que nasceu naquela noite não precisou de palavras. Precisou apenas de gestos, de silêncios que diziam mais que qualquer frase. Mas a paz nunca dura no Velho Oeste. 3 dias depois, enquanto Dylan cortava lenha, Ayanna subiu correndo o morro atrás da casa. "Dylan!" gritou ela, apontando para o horizonte. "Olhe!" Ele ergueu os olhos e viu. No topo da colina leste havia uma figura. Um cavalo parado. Um guerreiro apache com a mão levantada. Dylan sentiu o coração apertar. "É um deles. Meu povo me encontrou", disse ela com a voz trêmula. Ayanna não sabia se aquilo era um aviso ou um chamado, mas sabia que os Montes Dourados não apareciam sem motivo. Ao entardecer, 4 guerreiros se aproximaram do rancho. Não com armas erguidas, mas também não com sorrisos. Eles queriam falar com Ayanna. Eles queriam levá-la de volta. E queriam saber quem era o homem que portava a marca na porta. Dylan não tentou impedi-la, mas também não deixou que ninguém a tocasse sem sua permissão. O chefe guerreiro, Taza, observou Dylan longamente e depois disse: "Você salvou alguém do nosso povo antes. Agora salvou de novo. Isso te torna aliado. Mas Ayanna é filha de sangue do nosso clã. Ela tem um destino e não pode simplesmente viver entre brancos." Ayanna ergueu a voz: "Eu tenho o direito de escolher." Taza a olhou com firmeza. "E escolhe ele?" O silêncio que caiu foi definitivo. Ayanna olhou para Dylan. Dylan olhou para ela. E os dois souberam que aquela pergunta era mais do que um teste. Era um divisor de caminhos. Ela tocou a mão dele e respondeu: "Sim, escolho." Nenhuma arma foi erguida. Nenhum grito foi necessário. Taza suspirou.
Então há outra escolha que precisa ser feita. Qual? Perguntou Ayana. O guerreiro apontou a marca na porta do rancho. Se ela fica com ele, então ele não é mais um estranho. Ele é parte do nosso juramento. E isso significa proteção, honra e dever. Dylan engoliu seco. Que tipo de dever? Defender o que é dela e o que é dele, mesmo que o mundo inteiro se coloque contra vocês. Dylan olhou para Ayana. Então, não vou estar mais sozinho? Ela sorriu. Nunca mais. Os bandidos nunca mais voltaram. As colinas nunca mais pareceram tão silenciosas. E o rancho, antes pequeno demais, solitário demais, tornou-se algo completamente diferente. Ayana pintou símbolos Apache na cerca. Dylan construiu um novo celeiro. E a vida dele se costurou com uma força que parecia ter vindo do próprio destino. Quando Ayana descobriu que estava esperando um filho, Dylan chorou pela primeira vez em anos. "O que foi?" perguntou ela, tocando o rosto dele. "Nada", ele sorriu. "É só que essa casa, esse lugar, era só madeira e poeira, mas agora tem vida, tem futuro." Ela o abraçou. "Tem amor." Meses depois, Taza voltou. Mas dessa vez não para levar Ayana ou testar Dylan. Veio para honrá-los. Trouxe um presente, uma lança cerimonial, um símbolo de proteção e um reconhecimento oficial. "A partir de hoje", disse Taza, "esta terra pertence ao clã dos Montes Dourados e ao homem que conquistou o direito de viver entre dois mundos." Dylan segurou a lança, emocionado. "Obrigado." Taza olhou para a porta, ainda marcada. "Aquele símbolo te salvou um dia, mas agora ele significa algo maior." "O quê?" "Significa que ninguém toca aqui. Nunca. Nem bandidos, nem homens da cidade, nem ninguém." Ayana sorriu. E Dylan entendeu. Anos depois, viajantes começaram a contar histórias sobre o Rancho das Colinas Vermelhas. Histórias de um homem que vivia com uma mulher Apache, protegido por uma tribo inteira. Histórias de bandidos que congelaram diante de uma simples marca queimada numa porta. Histórias de um amor que ultrapassou medo, tradição e solidão. E assim, no meio de um oeste cheio de poeira, violência e fronteiras invisíveis, nasceu uma lenda. A marca na porta nunca mais desbotou, nem o amor que a colocou ali.